Oi, tudo bem com vocês, pessoal do nono ano? Eu espero que sim. Eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ginástica aeróbica. Vamos junto? Pois é, pessoal, a gente pode dizer que tudo começou lá na década de 1960. Nessa época, um pesquisador chamado Kenneth Cooper publicou alguns artigos e nessas pesquisas foram aí levantadas as importâncias de se associar a atividade física, exercícios físicos aeróbicos, né? Lembrando que na nossa última aula a gente diferenciou um pouquinho sobre exercício, a gente fez as diferenças, né? Sobre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. E aí os exercícios aeróbicos são aqueles que nós consumimos mais oxigênio, certo? Durante a sua execução. Pois é, lá em 1960, o Kenneth Cooper, ele comprovou que a prática frequente de exercícios físicos aeróbicos estava diretamente associada ao emagrecimento. Além do emagrecimento, ou seja, as pessoas descobriram que através da prática prolongada desses exercícios elas poderiam emagrecer, perder peso, também ele comprovou, né, a associação entre a prática desses exercícios aeróbicos com a diminuição na chance e na incidência, né, das doenças cardiorrespiratórias. Quero dizer, estou falando de duas coisas distintas aí, né? Cardio, coração, e respiratórias, ou seja, a capacidade dos nossos pulmões, né, aproveitarem aí o nosso consumo de oxigênio. Nós sabemos também que esses dois órgãos, o coração e o pulmão, eles estão extremamente interligados e necessários para a manutenção da nossa vida. Por isso, cardiorrespiratório. Uma vez que se falta ar no nosso pulmão, sem dúvida, o nosso coração sente. E se o exercício também é de alta intensidade, o coração precisa bater mais forte. Por isso, precisamos consumir também mais oxigênio. Essas orientações, né, do Cooper foram aí incorporadas a diferentes práticas e programas de educação física no mundo inteiro depois dessas comprovações. E por isso passou a tornar-se febre, né, os exercícios aeróbicos. É claro que os exercícios aeróbicos mudaram de acordo com o tempo, né? Nós temos exercícios aeróbicos de diferentes formas, certo? No seu livro The New Aerobics de 1970, o Cooper, né, definiu aí os exercícios aeróbicos como as atividades do coração e do pulmão e que comprovadamente a longo prazo trazem benefícios ao organismo. Gente, vocês entenderam, né? A longo prazo. Então, quanto mais cedo nós começarmos aí a nos atentarmos, né, à relação que a gente mantém com os tipos de exercício, certo? Quanto mais cedo nós nos atentarmos para isso, melhor será para a nossa longevidade. Também com base nos estudos de Cooper, né, na década de 1970, criado a princípio na França e sendo trazida para os Estados Unidos, foi aí desenvolvida o método aeróbico de ginástica. Passou-se a utilizar também, né, a relação com a música. Né? O elemento musical passou a ser incorporado, inclusive na função aí de ditar o ritmo e as frequências mais leves, moderadas e pesadas, frequências altas de exercício. Então, a esses métodos aeróbicos ginásticos foram associadas músicas, certo? Ditando exatamente o ritmo, como eu disse. No Brasil, pessoal, as ginásticas aeróbicas passaram aí a fazer parte das academias a partir da década de 1980. Gente, a febre foi tanta, de maneira mundial, no sentido de realmente o mundo todo está vinculado aí, descobrindo as importâncias dos exercícios aeróbicos, né? Os métodos ginásticos foram tantos que em 1994 a FIG, Federação Internacional de Ginástica, reconheceu a ginástica aeróbica como um esporte. E a partir daí, é claro, a ginástica aeróbica esportiva, agora então como é conhecida, desde então na verdade, ela passou a ter características próprias, né? Exercícios compulsórios, ou seja, obrigatórios, clássicos e característicos, categorias, né, individual, duplas, mistas, homens e mulheres podem competir junto, né? Mas
Nós temos então uma distinção entre aí as ginásticas aeróbicas. Podem ser simplesmente praticadas como recreação e manutenção da saúde, e saúde tem uma diversidade de sentidos que vocês já sabem, e também pode ser praticada na modalidade esportiva ou ginástica aeróbica esportiva, de acordo com a FIG. E aí, é claro, né, a relação que você pode ter com a prática pode ser profissional ou, como eu disse, recreativa. Pessoal, antes da gente falar realmente, né, de alguns exemplos aí de exercícios de ginástica aeróbica, a gente precisa diferenciar dois tipos de exercício: os exercícios de alto impacto e os exercícios de baixo impacto. Os exercícios de baixo impacto são aqueles que nós mantemos pelo menos um dos pés no chão ou os pés próximos do solo. Os exercícios de alto impacto geralmente são caracterizadas, né, pela retirada dos dois pés no chão repetidamente, simultaneamente, né, ou alternadamente. Força, velocidade também são aí fatores distintos que distinguem, né, se os exercícios são de alto ou de baixo impacto. Vocês concordam comigo, né, que saltar alto e com força é bem diferente do que saltitar repetidamente próximo do solo, certo? Boa, pessoal! Agora que a gente já consegue diferenciar inclusive a intensidade dos exercícios, vamos conhecer um pouquinho agora 7 passos da ginástica aeróbica esportiva. Vamos lá? Boa, pessoal! Então vamos conhecer agora 7 passos básicos da ginástica aeróbica esportiva. Lembrando que cada passo, como vocês podem observar, tem uma figura correspondente, né? O primeiro passo, pessoal, a marcha, é um movimento tradicional de baixo impacto com movimentação suave de ponta e calcanhar. Já a corrida ou jog é a marcha de alto impacto, com os joelhos alinhados abaixo e à frente do quadril, com a aproximação dos calcanhares aos quadris. Na figura 3, temos a elevação de joelho. Pode ser utilizado alto ou baixo impacto nesse passo, certo? Sendo a flexão do quadril de no mínimo 90 graus, ou seja, até a linha da cintura, certo? Como vocês podem observar ali na imagem. Como vocês podem observar também na figura 4, nós temos o chute alto. Em qualquer altura, para ser sincero, né? O chute é executado com os joelhos estendidos, podendo ser um movimento de alto ou baixo impacto, dependendo, é claro, da frequência, da força e velocidade, por exemplo. Temos também na figura 5 o polichinelo, passo básico de alto impacto, em que as pernas são afastadas lateralmente. Os quadris devem estar ligeiramente voltados para frente e os joelhos parcialmente flexionados na mesma direção. O impacto é absorvido com o peso do corpo e distribuído igualmente nas duas pernas, com as plantas dos pés totalmente em contato com o chão, como vocês podem observar aí na imagem 5, certo? Continuando, pessoal, passo 6, nós temos o afundo, ou lunge. Movimento de alto ou baixo impacto, dependendo também da frequência, da força e da velocidade, certo? Em que as pernas no afundo, né, as pernas são afastadas por meio do toque atrás, ao lado ou à frente com a ponta de um dos pés. O joelho da perna da frente deve estar flexionado sobre o calcanhar. As pernas ficam paralelas e os joelhos alinhados com a ponta dos pés. Como vocês podem observar na figura 6, que está de perfil, ela está de lado, certo? A ponta do joelho que está aí à frente não pode passar da ponta do pé. Tomem cuidado com os joelhos, tá, pessoal? No passo 7, nós temos o chutinho ou skip. Esse movimento também é de alto ou baixo impacto, pode ser aí de alto ou baixo impacto, em qualquer direção, que ocorre com a flexão da articulação do quadril. Os joelhos permanecem estendidos e o pé da perna elevada fica abaixo da linha dos quadris.
Legal saber um pouquinho mais sobre a ginástica aeróbica esportiva, né, pessoal? Nem sei se vocês aí sabiam que de repente a ginástica aeróbica também era um esporte, inclusive oficial e cheio de regras próprias, por exemplo. Bom, pessoal, imagino que já que a gente está falando de ginástica aeróbica, vocês sabem que existem diferentes tipos de ginástica aeróbica, né? Tem ginástica que mistura, por exemplo, artes marciais, tem ginástica que é feita na esteira, tem ginástica que é feita na bicicleta, também conhecida como spinning, por exemplo, né? Tem ginásticas de diferentes modelos e segmentos, programas esportivos. Bom, mas o que é importante frisar é que ninguém pode sair por aí fazendo exercício ginástico. Se nós dissermos que eles são importantes para o nosso sistema cardiorrespiratório, vocês concordam comigo que qualquer exagero, né, qualquer descolada que se dê da realidade saudável, né, com a relação dos exercícios físicos, né, pode também trazer prejuízos. E prejuízos graves, né, pessoal? A gente está falando de coração e pulmão, pensem. A ideia é aumentar, né, a sobrevida, a longevidade do nosso organismo e não prejudicá-lo. Exemplos não faltam, pessoal. De repente o sujeito vai praticar uma atividade de alta intensidade aeróbica, né, e descobre durante a prática que é asmático. Imagina o problema que isso pode gerar, né? Não só asmático, eu, por exemplo, tive bronquite também na minha infância e precisei de um acompanhamento médico. Não só de médico, né, gente? De profissionais de educação física capacitados, tá, pessoal? Não dá para fazer exercício físico em qualquer lugar. Qualquer lugar eu digo. Percebam a profissionalidade do ambiente e do profissional, é claro, que está te acompanhando. Busque referências, tá certo? Bom, gente, se você curtiu esse nosso papo sobre ginástica aeróbica, fica a pergunta: será que a gente consegue aprender uma sequência básica de ginástica aeróbica esportiva? Se você ficou curioso ou curiosa, eu espero que você me acompanhe no nosso vídeo de atividade. E lá a gente desenrola um pouco mais sobre essa história, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se cuidem e se protejam. Até a próxima!